E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabelle e eu sou do setor de Teologia da Livrarias Família Cristã e da editora Pencal. Em comemoração à Reforma Protestante, no dia 31 de outubro, eu tô aqui para falar para vocês sobre o primeiro sola, o Sola Scriptura, ou somente as Escrituras. Eu fiz um vídeo anterior falando uma visão panorâmica sobre os 5 solas da Reforma, para você entender de forma superficial e até adiantando um pouquinho do conteúdo de forma resumida para vocês. Vai lá ver o outro vídeo e veja também o vídeo do Kennedy falando sobre a Reforma Protestante de forma panorâmica, beleza? Então vamos lá. O que é o somente a Escritura? Somente a Escritura é uma doutrina, é um dos 5 solas, que fala que a Bíblia ela é a nossa única regra de fé e prática. Ela é suficiente, inspirada e, como Paulo escreveu para Timóteo, útil para ensino e... Esqueci como que é o versículo 20. Como é que é? Você lembra? Ah, não. Para todo ensino, peraí, deixa eu pegar aqui. E eficaz. Ou, como Paulo fala para Timóteo, na segunda carta de Timóteo, toda a Escritura ela é inspirada e útil para instruir, redarguir e corrigir em justiça. O Sola Scriptura diz que a Bíblia não é somente inspirada, mas que ela também é suficiente. Na época da Igreja Católica medieval, a Igreja tinha como prioridade a palavra papal, ou seja, a Bíblia, ela estava, em questão de autoridade, ela estava abaixo da palavra do Papa, porque a Igreja tinha como exclusividade de interpretação bíblica. Então, eles não só tinham literalmente como exclusividade a Bíblia, né? O povo não tinha acesso às escrituras naquela época. Só o clero poderia ler. Uma pessoa que estava dentro da igreja, que estudava para fazer parte da instituição eclesiástica, que conseguiam ter contato com a Bíblia, e ela também não era na língua vulgar, né? Não era na língua do povo. Então, realmente só a igreja romana, católica, medieval, tinha acesso às escrituras e à interpretação dela, o que dava lugar, o que abria portas para que a igreja colocasse várias doutrinas que não faziam parte das escrituras, ou pior, contradiziam os ensinos da Bíblia. Lutero era um monge, então ele tinha acesso às escrituras e estudava ela. Estudava para ensinar em academias e estudava também para passar para a igreja quando ele ministrava a palavra. Então, assim, ele foi tendo contato com as escrituras. Lutero começou a perceber a incoerência entre o que a igreja dizia e o que estava escrito nas escrituras. Foi quando ele começou a criar esse pensamento reformado. Criar essa ideia, inclusive é interessante falar do porquê reforma, porque ele não queria romper com a igreja, ele queria de fato reformar a igreja, ele queria mostrar para o Papa, porque ele pensava que o Papa não sabia do que estava acontecendo, que essas doutrinas erradas estavam acontecendo, ele pensava que o Papa não sabia disso. Então ele queria mostrar para o Papa que a igreja estava indo contra os ensinos da Bíblia. E aí ele começou a criar essa mentalidade reformador, só que ele foi, posteriormente, ele foi excomungado da igreja, porque não aceitaram os ensinos dele, que eram contra as doutrinas da Igreja Católica, porque ele via claramente nas escrituras que muita coisa ali não batia. E em um concílio, na segunda vez que ele foi chamado para se retratar, é até interessante mencionar uma frase dele, porque ele foi chamado 2 vezes para se retratar, e na segunda vez essa frase, que foi muito famosa dele, ele disse para os representantes do Papa que o questionaram. Ele disse assim: a menos que eu seja convencido pelas escrituras e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles contradizem mutuamente, minha consciência é cativa da palavra de Deus e não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. Então, Lutero, não só ele, mas todos os reformadores que vieram no mesmo tempo e depois tem como princípio a Bíblia e o que a Bíblia fala. Tá, mas que interpretação da Bíblia você pode me dizer? Já que a Igreja Católica também tinha a Bíblia como palavra de Deus. Não é a interpretação dos próprios homens, porque a interpretação do homem pode ser errante. A Bíblia não é. A Bíblia é inerrante. Logo, a própria Bíblia se interpreta. Esse é um dos princípios da hermenêutica e é algo que Calvino deu mais ênfase nisso depois. Ele mesmo fazia exegeses e fazia hermenêutica para poder tirar a mensagem bíblica, para poder trazer o povo nas suas institutas. Isso é muito evidente, isso é muito claro. Ele tirava o que as escrituras queriam dizer e não simplesmente uma leitura rápida e acho que a Bíblia está dizendo isso. Não, as próprias escrituras se interpretam. Então,
Esse é o Somente as Escrituras. As Escrituras, elas são inspiradas por Deus, elas são a única regra de fé e prática, elas são úteis para todo tipo de ensino, correção, exortação e etc. Ela é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus e ela é suficiente. Somente as Escrituras podem formar doutrinas para um cristão. Nada além das Escrituras, nem acrescentada, nem distorcida e nem retirada. Tudo o que ela diz, nada além do que ela diz e somente o que ela diz. Esse é o Somente as Escrituras. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. E fique com o próximo solo. Obrigada, Deus abençoe.